Da nossa live hoje, que além de live é uma homenagem, né? Muito bem-vindos. Vamos falar hoje da astrologia do dia, né? Hoje nós temos uma lua cheia. Vamos homenagear, né, o nosso Chadwick Boseman, né? O nosso Pantera Negra. Vamos falar o mapa dele, ó. Tá aqui o mapa dele, ó. E vamos conversar sobre o meu texto, né, um daqueles meus textos publicados, que é As Janelas do Sentido da Vida, certo? Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de muita coisa interessante hoje, né? Vamos ver como é que está a nossa lua cheia, vamos olhar o mapa do Pantera Negra, vamos fazer essa homenagem a essa pessoa tão especial e vamos falar sobre o sentido da vida. Então, se você conhecer alguém que se interessa por astrologia e quer saber também um pouquinho sobre o sentido da vida, compartilha aí, chama os amigos, vamos conversar junto, vamos trocar dúvidas de astrologia para a gente poder conduzir melhor a nossa vida, tá bom? Então vamos começar primeiro com o céu do dia, depois a gente vai para as outras partes, né, que é o mapa e o texto. Bom, hoje, né, dia 1º de setembro, bem-vindo o mês de setembro, né, o mês que nós temos a primavera, que é o equinócio da primavera, momento do ano onde os dias e as noites são iguais, né, ingresso do signo de Libra, mas nós estamos no comecinho do mês. E hoje, por ser o dia 1º de setembro, o primeiro dia do mês, sempre no primeiro dia, a gente tem a energia potencial do período todo. Então, hoje, pelo fato de ser dia 1º de setembro, hoje a gente pode concentrar a nossa energia, concentrar as nossas intenções, a gente pode planejar o mês inteiro, a gente pode ter mentalmente uma ideia muito positiva sobre o mês, porque hoje, toda a energia de potência hoje vai se diluir durante o mês. Então vamos tentar ter um dia muito legal, vamos se puxar, se as coisas não estiverem boas, vamos ser otimistas, vamos acreditar, vamos colocar uma intenção positiva em tudo, porque a energia de hoje vai ser muito importante para o mês inteiro, certo? Então, isso é o primeiro ponto, é potencializar a energia do dia, tudo bom? Então, hoje, dia 1º, vamos ter pensamentos positivos, se a gente não tiver legal, vamos se puxar para cima, se a gente não tiver perspectivas, vamos sonhar um pouco, vamos trazer algumas coisas boas para a nossa vida, porque o que a gente pensa hoje, a energia que a gente concentra hoje, a gente vai diluir ela durante os próximos dias, durante um mês inteiro, tá? Então, o foco hoje, o foco é se puxar, ser feliz, vamos lá, ser forte, porque a vida é dos fortes, e cada um, e não existem pessoas fracas, existem pessoas que não encontraram sua força ainda, e a gente está nesse processo de buscar essa força, tá? Então, agora vamos para a nossa lua cheia. Então, hoje, dia 1º do 9, nós temos quase a lua cheia, amanhã dia 2 a lua é a lua cheia em peixes. Então, sempre eu digo assim, o que é uma lua cheia? Uma lua cheia é quando a lua está numa oposição exata ao sol. Então, se você que gosta de astrologia quer saber mais um pouquinho, é simples. Se nós estamos no período do signo de Virgem, é lua cheia, então a lua está no signo oposto de Virgem, que é a lua em peixes. E o que isso significa? Isso significa que essa energia polar, essa energia dos contraditórios, essa energia de coisas opostas está ao mesmo tempo no ar, né? No ar, nos pensamentos, nos sentimentos. E é por isso que a lua cheia é tão intensa, porque a gente vive a oposição ao mesmo tempo. Quando é a mesma energia, então, por exemplo, Sol em Virgem e Lua em Virgem, nós temos uma lua nova. Aí nós temos uma energia única muito focada, a gente tem aquela força toda, né? Agora, quando a gente tem uma lua cheia, fica intenso por quê? Porque a gente lida com os opostos ao mesmo tempo, fica estranho, fica confuso, fica intenso. E a lua cheia, ela mexe muito com os nossos sentimentos, porque os sentimentos, quando a gente fala de astrologia, são relacionados ao elemento água. E a lua cheia mexe até com as marés. E o nosso corpo, a maior parte dele é feito de líquido, né? A gente é feito de água. Então mexe muito com a gente também. Então, nesse momento agora, onde nós temos o Sol em Virgem e a Lua em Peixes, a gente tem que se perceber. A lua cheia é um aspecto de oposição, então é um aspecto que fala muito da nossa conflitiva interna, fala muito de como a gente se sente internamente, né? De como a gente, como estão as nossas emoções.
Então é um momento muito grande da gente encontrar um equilíbrio. Mas como de encontrar um equilíbrio? Porque a gente primeiro tem que perceber como está. Se você está vibrando mais o Virgem ou se você está vibrando mais o Peixes. E como é que se descobre isso? Se você estiver vibrando mais o Virgem, você vai estar mais controladora, mais cheia de temores, você vai olhar tudo nas minúcias, nos mínimos detalhes, você viu uma coisa na frente e você achou o defeito de cara, você vai estar detalhista, você vai estar muito prática, as coisas têm que estar muito organizadas, muito cronometradas, você vai estar muito atento ao detalhe, né? Você vai estar muito focado, né? Então isso tem um grau de estresse. Se você estiver assim demais, você está vibrando o lado Peixes. Então agora que nós temos um momento da lua cheia, o que a gente faz para equilibrar? A gente vai em direção ao signo oposto. Então se você estiver vibrando muito Virgem, você vai lá em direção ao Peixe. E como é que a gente faz isso? Aí você vai inserir na sua rotina algumas coisas do tipo algo mais lúdico, deixar a imaginação fluir mais, largar um pouquinho o controle, fazer alguma coisa meio aleatória, tipo, vou sair para dar uma volta, não sei onde é que eu vou, ou vou fazer uma coisa diferente, ou vou pintar uma mandala, ou vou fazer uma meditação, né? Mas assim, inserir alguma coisa na sua rotina que não esteja vinculado ao controle, que não esteja vinculado à organização, alguma coisa mais solta, alguma coisa vinculada à arte, escrever um texto, pintar alguma coisa, lá dançar. Claro que nós temos o confinamento, né? Mas assim, inserir algo mágico, algo lúdico, parar um pouquinho para meditar, fazer uma energização, né? Então, fazer essas coisas que não são tão do dia a dia, do cotidiano. Ampliar a nossa percepção da rotina, certo? E a gente fala de rotina por quê? Porque nós estamos no período de Virgem. E quando a gente está no período de Virgem, o assunto principal, o assunto focal, realmente é a rotina. Então, tudo está vinculado a isso nesse período virginiano, tá? Então, tá vibrando muito Virgem? Faz isso. Tô vibrando o oposto, tô vibrando muito Peixes. Então, eu tô meio caótica, me sinto perdido, parece que tudo tá um caos, tá uma confusão, eu não consigo encontrar o norte. Eu tô me sentindo deslocada, perdida, né? Se você tá assim, se você tá com muita preguiça, dormindo demais, sem muita motivação, você tá vibrando muito o Peixes. E aí, para encontrar o equilíbrio, você tem que ir em direção à Virgem. E aí, o que você faz? Você tenta se organizar, faz uma listinha das coisas que você vai fazer pro seu dia, cuida um pouco mais dos seus hábitos, cuida um pouco mais da alimentação, vai fazer uma atividade física, né? Então, a gente tenta se organizar. Então, esse momento de lua cheia traz à tona algumas coisas que não estão bem equilibradas na gente, que pode ser um excesso de controle ou uma falta do mesmo, né? Um excesso de fantasia, um excesso de aceitação, porque aceitar é muito bom, mas tem que ter um limite também, né? Então, nesse fluxo da gente conduzir bem a nossa vida, da gente saber realmente dar os passos certos, a astrologia nos ajuda muito. Então, cada lua que passa se refere ao período que nós estamos. Então, a lua cheia, a crescente, a nova, a minguante, que acontecem durante o signo de Virgem, se referem aos assuntos de Virgem. Mês que vem, quando a gente ingressar no signo de Libra, as mesmas luas, a lua cheia, a crescente, a nova, a minguante, vão se referir a outros assuntos, como, por exemplo, relacionamentos, que é um assunto de Libra. Então, aprender astrologia para o nosso dia a dia é muito bom e é muito útil e ajuda bastante. Então, presta atenção como é que você está agora. Se você está muito controlador, muito focado na rotina, muito focado em coisas práticas, né? Vamos pro lúdico, vamos ver um filme, vamos escutar uma música, vamos deixar a coisa mais solta, né? Vamos buscar algo mais transcendental, vamos de repente trazer alguma coisa de espiritual. Se eu tô vibrando outra coisa, meio caótica, meio perdida, me sentindo vítima das situações, achando que eu tipo assim, eu me esforço assim de maneira que eu quase tô me matando, você vá para o lado virginiano, que é o lado da ordem, da organização, é o lado que você realmente consegue focar mais as coisas. Aí você vai atingir um meio termo, que é o ideal de uma lua cheia, é chegar nesse momento, esse lugar do equilíbrio. O equilíbrio sempre está no meio. Sempre que você tiver um conflito e for sim ou não, certo, errado, sempre sabe essas coisas drásticas, o que é o certo? O certo é o meio termo.
O meio termo sempre é o ponto que tem um pouquinho de cada coisa. Por quê? Porque nos opostos, cada pontinha, cada canto tem o seu quê de razão, tem o seu quê de verdade. E o meio termo faz com que você atinja o equilíbrio. Jonas, tu mandou uma solicitação para participar ao vivo. Tu quiser me dar um ok que eu te puxo pro ao vivo. Ah, tá. Senão tudo bem, que às vezes as pessoas se enganam. E aí, pessoal, me conta, como é que vocês estão vibrando mais? Lado virgem ou lado peixes? Vocês estão mais controladores, voltados para a rotina, mais aquela coisa focada, tensa, ou aquela coisa solta que às vezes dá uma sensação de estar perdida no universo? Me diz, como é que vocês estão se sentindo? Certo? Então, falamos da lua cheia, a lua cheia no período de virgem, né, que é diferente da lua cheia no período de leão, no período de libra. E agora vamos falar um pouquinho do mapa do nosso Pantera Negra, né, a pessoa que está sendo homenageada em todas as redes, né, que passou o filme ontem, não sei quem, acho que todo mundo, quem não viu já viu agora. E ele foi realmente uma pessoa destacada, porque a gente foi ver a história dele, e é um pouquinho interessante a gente conhecer um pouco da história para a gente entender o mapa. Ele participou no cinema de vários filmes onde ele trouxe a figura do ser uma pessoa inovadora, né? Do primeiro negro como um juiz, né? O destaque como o primeiro negro no esporte, né? O primeiro herói negro, né? Então ele traz muito forte essa bandeira de inserção do negro em tudo que acontece, né? Então ele traz sempre a nível dos filmes esses papéis que ele faz de trazer essa força, né? essa inserção, essa mudança nos paradigmas. E agora ele nos traz essa experiência dele de estar passando na tela como um super-herói, passando por uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, que foi o câncer que ele teve. Tá bom? Então, nós temos aqui, eu não tenho o horário de nascimento dele, então eu não tenho o ascendente, eu não tenho alguns pontos importantes do mapa, mas eu tenho os planetas, eu fiz o mapa dracônico dele, o mapa da alma dele, né? Bom, o nosso Pantera Negra, ele nasceu no dia 29 de novembro de 1976, né? Ele é um sagitariano, e ele é um sagitariano com 4 planetas no signo de Sagitário. Isso indica que ele é muito sagitariano. Né? E como ele está representando bem, né, os sagitarianos, então os sagitarianos se sentem muito bem representados por ele. O Sagitário fala muito dos ideais, das crenças, né? O Sagitário é aquele signo que vai, que acredita, que acha que é possível, que ele quer mais, ele quer crescer, ele quer expandir, ele quer que o universo dele se expanda. Tanto que o signo de Sagitário é simbolizado por um centauro, que tem um arco e uma flecha, e ele mira lá para as estrelas. Então ele acha que aquela flechinha dele vai atingir as estrelas, tamanha o acreditar dele e tamanho o fato que ele tem de acreditar nas possibilidades. Ele acha que é possível, né? E o Sagitário também é um signo que fala muito das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, aquilo que nos move durante a vida, né? Então, a gente percebe que através dos filmes dele, ele trouxe isso, assim, personagens vitoriosos, personagens que se inseriram, que mudaram as crenças das pessoas, que provaram a que vieram. Então, personagens que passaram por muitas dificuldades, que não desistiram, que sempre tinham ideais, né? Que sempre tinham crenças fortes, baseado em valores. E valores é uma coisa muito importante nesse mapa do Chadwick, porque o mapa dracônico dele, a essência dele, a alma dele era taurina. Ele tinha uma alma de touro. Isso indica que a questão de valores, tanto valores financeiros, né, como valores morais, éticos, valores emocionais, era o que norteava a vida dele. Uma alma taurina é uma alma que ama a vida, preserva a vida, é uma alma que busca uma estabilidade, né, que busca através dos seus próprios recursos, né, através de si mesmo deixar uma marca no mundo. E ele, através de questões de ideais, de questões de crenças, né, de trazer toda essa história nos filmes, de ser sempre uma pessoa, o primeiro negro na justiça, o primeiro negro de destaque no esporte,
né? Sempre trouxe esses papéis, e o primeiro herói negro, ele traz bem essa marca sagitariana, de dizer que não importa o empecilho, não importa o problema, eu vou e eu consigo e eu chego onde eu acredito, né? Então acreditar é uma marca muito forte dele. Ele tinha o Sol em conjunção com Netuno, e o Netuno rege as artes, rege o cinema principalmente, rege os personagens. Então é uma pessoa com uma facilidade muito grande de modelar o seu ego a outros personagens, mas personagens, não qualquer tipo de personagem, mas personagens com Netuno em Sagitário, vinculados a crenças, a ideais. Então ele é uma pessoa que era capaz de se moldar, de moldar o seu ego, de dar a sua energia para moldar pessoas que acreditavam, pessoas que tinham um objetivo e que tinham que passar por dificuldades. Então, nesse momento, assim, sobre passar sobre dificuldades, a gente pode trazer isso um pouquinho para a nossa história, né? Então, quantas dificuldades você tem na vida? E naquele texto que eu falei na outra semana da minha live, o que torna uma pessoa admirável, a gente pode falar um pouquinho desse mapa do nosso Pantera Negra. Por quê? Porque uma pessoa que nos filmes retratou personagens que passaram por obstáculos absurdos para chegar onde queriam chegar, e na própria vida dele ele passou por um câncer para encarnar um super-herói. É muito paradoxal, é muito lua cheia isso, é uma coisa muito louca, é os opostos, algo muito humano como uma doença, né, que estava levando ele à morte, e o outro lado, o lado do super-herói que vence tudo, que supera tudo, que não tem medo de nada. Olha que coisa paradoxal, né? É bem esses dois opostos quando a gente fala de lua cheia. E aí, pessoal, vocês não me contaram o que vocês estão vibrando mais. É virgem, é peixes, como é que vocês estão? Então, tem algum sagitariano aí, porque ó, o Shed tem Sol, Marte, Netuno e Mercúrio em Sagitário. Tem uma lua em peixes, né, que lhe dá uma empatia muito grande, uma capacidade de se colocar no lugar dos outros, uma pessoa que é bastante sensível, uma pessoa que conhece o sentimento humano, que se coloca no lugar do outro, né, que as pessoas... E como é que ficou essa aura mágica dele agora, né? Então... todo mundo se comoveu com essa situação, não foi simplesmente mais um ator que morreu, apesar de morrer jovem, não foi simplesmente isso. As pessoas criaram uma comoção mundial, todo mundo sentiu a perda dele, todo mundo valorizou o trabalho dele, pela conjunção de Sol e Netuno, que torna ele algo além de si mesmo, né? Ele é como se ele, através do seu trabalho, através da sua vida, através da sua história, pudesse ser maior do que ele é, expandindo alguma coisa. Então olha como é bonito, além dele ser sagitariano, essa influência netuniana dele fez com que ele se tornasse maior do que ele é. Então ele vira uma figura que representa os outros, né? E devido a essa lua em peixe, assim como ele tem empatia, a gente se comove com ele, a gente coloca ele como alguém maior do que um simples ser humano, certo? Então ele tem essa marca muito forte, ele tem essa alma, essa essência taurina que preserva a vida, que é uma pessoa que é muito vinculada a valores, né, valores muito fortes, e pessoa que vem batalhar a vida, vem viver, tem como uma missão de vida, colocar os seus próprios recursos, que é ele mesmo, né? Que é ele mesmo a serviço de uma evolução espiritual. Com certeza ele aprendeu muito com seus personagens, com certeza ele se transformou muito através do seu próprio trabalho, além de deixar essa marca muito grande, que é uma marca de Sol em conjunção com Netuno, que é algo que beira o mágico, né? Então ele encarnar super-heróis tem tudo a ver pelo fato dele ser tão sagitariano e por ele ter esse Netuno em conjunção ao Sol. Ele tem o Marte em Sagitário também, que faz com que ele tenha a força de vontade, que ele vá em frente, que ele não desista. Ele é um super-herói, realmente, uma pessoa que encarnou o papel de super-herói, mas em si ele dá para considerar ele como um super-herói na sua própria vida. E como eu não tenho horário de nascimento, eu não sei como é que estão as regências dele, mas esse ano, com 43 anos, né, ele está sob uma regência de casa 8, e casa 8 é um período da vida da gente, né? Cada ano a gente é regido por uma casa, então cada ano um assunto é mais forte na nossa vida. E a regência de casa 8 tem a ver, sim, adoro sagitariano, tem a ver com quando a gente depende muito dos outros, que é o caso de uma doença,
Tem a ver com doenças terminais, também casa 8, e tem a ver até com a morte, né? Então, como eu falei, eu não tenho horário certo, eu não gosto disso de olhar, por que ele morreu, por que ele não morreu, né? Mas, pelo fato dele estar com uma regência de casa 8, a questão da doença, a questão dele depender dos outros, e a morte dele, ou de alguém muito querido próximo dele, estava presente nesse ano. Alguma dúvida sobre o mapa dele? O que vocês querem saber do Pantera Negra? Me pergunta aí, alguma dúvida que vocês tenham, que eu vejo o mapa, eu vou olhando o mapa dele, certo? Então já vimos a nossa lua cheia, então preste atenção nos opostos, qual oposto você está vibrando e vai para o meio, certo? Se vocês quiserem saber mais sobre astrologia, mais sobre esses conteúdos que eu trago, a gente tem as minhas redes, tem meu canal no YouTube, o do de Rios, tem o Telegram que tem diariamente dicas de astrologia. Você quer ficar antenado, você quer aprender a conduzir a sua vida com astrologia, vai lá no Telegram, se inscreve que todo dia, a dica de hoje já tá lá, né? Sabendo todo dia como fazer isso. E legal que você vai aprendendo também a fazer isso. Você já sabe agora da lua cheia. O que é uma lua cheia? É a lua oposta ao sol e eu tenho que olhar esses dois comportamentos. Você já sabe disso, tá? E se você quiser se inscrever no meu site, no duderios.com.br, quem está escrito lá recebe meus textos, esses que eu trago para a live e esses que eu publico, e também recebe no final de semana as dicas astrológicas da semana, ó, Sirene, ó. Recebe as dicas astrológicas para a semana, além de ser avisado dos meus cursos, dos meus workshops, que logo vai ter um outro, tá? Então, se você quer ser avisado, quer participar, você se inscreve lá que você vai ser avisado, tá bom? Então vamos pro texto? Vamos lá. Se tiverem dúvidas sobre o mapa do Pantera Negra, é só perguntar que eu tô com ele aqui na mão, certo? As janelas e o sentido da vida. Você já reparou na importância das janelas? A gente não repara nessas coisas do cotidiano, né? E o período de Virgem, que é o período que a gente está agora, é um período que realmente nos fala de tudo do cotidiano. Imaginou morar numa casa sem janelas? Tu já pensou em morar naqueles cubículos que hoje em dia estão virando moda, né? Porque agora esses países mais populosos não tem muito espaço, eles fazem umas casinhas assim, do tamanho de uma caixa de fósforo e não tem janela. Você já pensou em morar numa casa sem janelas? Você acha ruim ficar no confinamento? Imagina ficar numa casa sem janelas ou num apartamento sem janelas. Quando abrimos uma janela, abrimos uma possibilidade em nossa vida, buscamos renovação, queremos arejar e iluminar a casa, assim a mente, né? Então, a gente abre uma janela, a gente abre uma nova possibilidade. Você já parou para quando... Isso é um exercício de meditação, isso é um exercício de concentração. Quando você abre as janelas dessa casa, você vai abrindo, ou você abre e olha para o mundo lá fora. O que a gente faz? A gente abre, respira, é automático, presta atenção. Neste período regido pelo signo de Virgem, signo que nos fala da importância da rotina e das pequenas tarefas diárias, as janelas podem ser muito importantes. Nada mais rotineiro do que abrir as janelas. A próxima vez que você fizer isso, preste atenção ao que enxerga. Mesmo sendo sempre a mesma janela, o mundo lá fora não é sempre igual. Perceba as diferenças, a gente não percebe os detalhes, a gente está no período virginiano, agora a gente tem que aprender a perceber os detalhes para a gente fazer o quê? Para a gente conseguir perceber as oportunidades do mundo lá fora. O eixo Virgem e Peixes estão juntos, nos pequenos detalhes nós temos o universo de Peixes. Virgem rege o detalhe, Peixes rege o oceano, rege o universo. Então assim, pequenas coisas fazem grandes diferenças. Respire a renovação da vida nos pequenos detalhes. Saiba olhar a vida como quem abre uma janela. Braços abertos e uma longa respiração acompanham muito bem esse movimento. Quem abre uma janela, abre também o coração. Já percebeu, né? Sabe o movimento? Ó, a gente faz isso. Ou que seja mesmo uma janela de subir, né? A gente abre, assim, né? A gente respira e abre esse movimento. Temos em casa as janelas na parede. Na física, as janelas no espaço e tempo, né? Física quântica. Nos olhos, as janelas da alma. No seu computador, as janelas minimizadas, aquele bando de janelinha que a gente vai usando. São todas variadas, mas todas nos mostram que a partir delas o universo se manifesta. Do pequeno para o grande, do laboratório virginiano para o oceano de Peixes. Como está o seu universo?
sem sentido ou amplo de sentido e de propósito? Para e pensa. E só rotina automática, tipo tempos modernos do filme Charlie Chaplin, né? Aquela coisa de botar parafuso, botar parafuso, botar parafuso, botar parafuso, ou repleta de significado? Nossa rotina se assemelha ao nosso universo. Nosso pequeno mundo, nosso microcosmo, tem muito a ver com o nosso mundo, nossa vida lá fora, nosso macrocosmos. Afinal, um contém o outro. Quer ver? Assim como cada dia está inserido em um ano, o ano contém 365 dias. Um ano tem 365 dias. Um dia está dentro de um ano. Não dá para separar a unidade da totalidade. Não há como separar o ano dos dias. Quer saber qual a energia que você emana para o universo? É só perceber o sentimento que está mais presente diariamente, pois é isso que você vibra. Pensa em 24 horas do dia, qual é o sentimento que você mais tem? É tranquilidade, paz, alegria, felicidade, medo, ansiedade? É isso que você está vibrando. E se é isso que você está vibrando, é isso que vai voltar para você, porque você está chamando isso. Então presta atenção. Lembra, período virginiano, atenção aos detalhes. É um grande aprendizado. Falamos então de um eixo, o eixo Virgem e Peixes. Em Virgem aprendemos que a rotina é um pequeno laboratório de experiências e emoções. E em Peixes, que todo o universo está presente num único detalhe. Afinal, somos feitos da mesma poeira das estrelas. Aprenda a enxergar um universo de energia, emoções e possibilidades em cada momento. É uma grande obra, é magia pura. É a sua consciência que se amplia e assim vai além do óbvio, do visível, do automático, para a totalidade do que está envolvido. Olha o aprendizado que a gente tem de Virgem ali, gente. É muito importante a gente aprender, a gente tem que aprender a perceber os sinais, senão a gente continua cego, a gente não conduz a nossa vida. Aprenda a viver o período virginiano como deve ser vivido. O que dá sentido aos acontecimentos, aos relacionamentos e até mesmo à vida é a sua percepção. Já parou para perceber que conforme está seu humor, seu dia é bom ou é ruim? É a percepção que muda, o dia é o mesmo. Quanto maior sua capacidade de perceber, mais sentido você vai encontrar. É como quando se abre uma janela, você consegue enxergar tudo lá fora. E se prestar atenção, você vai enxergar ainda mais. Ainda mais, ainda mais. Tem um exercício de meditação muito bom que a gente faz para ampliar a percepção, que é o da escuta. Ele é bem assim, ó. Você fecha os olhos e começa a escutar os sons à sua volta. Tá? Pode fazer isso à noite antes de dormir também, que ajuda. Ou no momento que você tiver um tempinho, né? Você senta lá ou deita e começa a escutar os sons à sua volta. Mas não tenta interpretar. Não tenta assim entender se o som é bom, é ruim, se é um cavalo, se é um cachorro, se é um apito. Não interessa. É só ouvir. Aí você ouviu, tenta ouvir mais longe. Aí a mesma coisa, não interpreta, só fica lá escutando. Aí mais longe, mais longe, mais longe. Você vai perceber que você escuta sons muito distantes. Aí quando você chegou lá no seu limite, né, que você tá lá longe, você vai perceber um grande silêncio. Aí você vai voltando sua percepção e você vai escutar silêncio. Você amplia sua percepção auditiva, você amplia sua percepção mental e você se acalma e encontra um ponto de silêncio. Faz isso. Escuta, escuta, escuta cada vez mais longe, sem interpretar. Só define. Você vai escutar som que você nem imaginava que você ouvia, né? Você escuta, mas não percebe. E aí você, no final, vai encontrar um grande silêncio. É muito bom isso. Quanto maior a sua capacidade de perceber, mais sentido você vai encontrar. É como se abre uma janela, você consegue enxergar tudo lá fora e se prestar atenção, você vai enxergar ainda mais, ouvir ainda mais e ver ainda mais. Então, dê a devida importância para as suas janelas, pois elas são a possibilidade de você enxergar o mundo. Certo, pessoal? Então, sem dúvidas, no mapa do Pantera Negra, aproveita que ele está aqui na minha mão. Sem dúvidas sobre a lua cheia, como usar isso a seu favor. E vamos ampliar nossa percepção. Meu eixo Virgem Peixes está interceptado no meu mapa, 100 planetas ali. O que isso significa? Interceptação é uma coisa muito interessante da gente fazer, né? Opa, deixa eu aumentar aqui. Opa, voltou.
A interceptação é uma coisa muito legal assim, porque é quando dois signos não ocupam nenhuma cúspide de casa. Então, eles não têm nenhuma casa, né? Nós temos 12 casas, então 12 signos. Cada casa fala de um assunto da sua vida. Quando o signo está interceptado, isso quer dizer que a pessoa vai desenvolvendo aquelas habilidades durante a vida, né? E aí, pela progressão, pelo andar do tempo, quando esse signo chega numa cúspide, chega num começo, a pessoa adquiriu aquela habilidade. Então, são duas características que você vai desenvolvendo naquela área. Então, se o Virgem está interceptado, por exemplo, na casa 1, você vai desenvolver o discernimento em relação a si mesmo, a sua imagem, a forma de começar. E daí o Peixe vai estar interceptado lá na casa 7, você vai desenvolvendo a capacidade de lidar com os relacionamentos, com a questão da ilusão e desilusão dos relacionamentos, com encontrar um sentido maior, ampliar a sua percepção a nível de relacionamentos. Então, dependendo da casa onde está essa interceptação, você vai desenvolver durante a vida essas habilidades. Tá? E que não tem planeta não quer dizer nada, porque, por exemplo, Virgem é regido por Mercúrio. Mercúrio está lá em algum lugar, vai nos falar de Virgem. Então, as pessoas às vezes se preocupam muito quando dizem assim, eu não tenho planeta no signo. Mas isso não tem problema, porque todos os signos têm a sua regência. Então, Virgem é regido por Mercúrio. Mercúrio você tem no mapa e ele vai falar do nosso Virgem. Certo? Virgem casa 2. Então, você tem que desenvolver o seu Virgem nos assuntos de casa 2, que são assuntos de valores, tanto valores financeiros, quanto valores de o que você tem para colocar no mundo, de habilidades, de autoestima, de relacionamento com o corpo. E o seu Peixe vai estar lá na casa 8, a sua percepção é ampliada através do momento que você depende dos outros. Você tem que ampliar a sua percepção devido à forma que você lida com as coisas suas que você não gosta em você mesmo, né? Então, ampliar a percepção no momento que depende do outro, ampliar a sua percepção ao que o outro te traz, né? Você tem que ampliar um pouco o seu universo nisso e cuidar muito com desilusões nesse sentido. Sou Angélica, o exercício esse da escuta, ele é muito bom, porque ele amplia a nossa capacidade de audição, nossa percepção, e além disso diminui a ansiedade, diminui a agitação, te dá uma calma, te dá um silêncio. E é legal assim, porque quando você desenvolve a audição, você é capaz de escolher o que escutar. Então, por exemplo, eu devido a todo esse tempo que eu trabalhei com yoga, e se tem algum som que eu não gosto, né, eu consigo não prestar atenção nele, eu presto atenção nos outros, e a gente acaba desenvolvendo isso. Não de nada, Anny, tô tranquilo. Tá bom? Então, uma ótima lua cheia para todo mundo, vamos perceber os opostos, vamos ver como é que a gente vai aproveitar isso a nosso favor. Vamos fazer esse exercício, né, que é muito bom. Eu desejo para vocês uma ótima semana. Eu encontro vocês quinta, meio-dia, que agora eu almoço terça, quinta e sábado com vocês, né? Como é que tá o almoço? Tudo bem? Falando sobre astrologia e falando sobre comportamento. Tá bom? Um beijo para todo mundo.